2 mais 2. Prefeitura de Belo Horizonte e Instituto Hahaha apresentam 2 mais 2, o quadro do podcast 8 e 80. No ar, 8 e 80! E o quadro 2 mais 2, 2, 2, 2. Isso. Um cadinho de prosa pra somar, Multiplicar! e dividir com você. Falando em você, ei, você aí que tá escutando a gente, já ouviu falar em cultura do acesso? Se não, fica aqui comigo com a Babalu que você vai saber de tudo! Isso mesmo! E esse é mais um podcast 8 e 80 do Instituto Hahaha no seu tocador. A convidada do quadro 2 mais 2 de hoje é mãe, artista e escritora. Nossa, Babalu, ela é muito de coisa. Mas é o melhor, né? Acho melhor você se apresentar. Com a palavra Brisa Marques. Oi, gente, prazer estar aqui com vocês. Prazer. É por aí, mãe, escritora, motorista, já fui também, Brisuber. Deixa eu ver, atriz, minha formação é em jornalismo, atualmente trabalho na Funarte como analista cultural regional. Estou gostando muito de usar essa perspectiva da cultura DEF, então, assim, artista DEF. E é isso, Artista compositora, DEF? letrista, O que é artista DEF? dançarina, Gente. muita coisa. Artista DEF seria uma artista? DEF. Vocês têm alguma sugestão, assim, DEF? do que pode ser esse DEF? Deferente. Deferente, Definida. definida. Eu ouvi dizer que défi em francês é desafio. Desafiadora. Não. Geralmente eu sou também subversiva, desafiadora, Adoro fora da subversiva. norma, tudo isso, que aleja as estruturas, é um pouco isso. É uma cortada naquela palavra que todo mundo tem medo de usar, que é deficiente. Deficiente. E também eu não gosto de usar deficiente porque, assim, esqueceram da pessoa. Então, atualmente, por exemplo, na lei é pessoa com deficiência. É assim que a gente fala. Ou DEF. Ou def. Pessoa. Eu gostei dele. DEF é ótimo, Def. gente. É ótimo. Def. Se você estiver lá na luta, né, falando assim Tá bom. de direitos, pessoa com deficiência. Entendi. Se estiver na informalidade, eu acho que, assim, eu gosto de DEF. Tá bom. Combinado. Adorei. Gostei também. Já tá aqui DEF. no meu vocabulário. DEF, maravilhosa, gente, DEF. Vamos para as primeiras perguntas, Babalu. Vamos. Brisa, o que é cultura do acesso? Porque eu, por exemplo, já ouvi sempre falar acessibilidade e inclusão. Eu posso continuar usando todos isso? Olha, eu não estou aqui para cercear ninguém Tá bom. e nem sou a dona da verdade. Eu estou aqui experimentando a vida e, para mim, cultura do acesso soa mais abrangente. É uma consciência de algo que nos atravessa a todos, todas e todes. Então, eu gosto de usar a cultura do acesso para um modo de existir. Cultura é um modo de existir. Então, a cultura do acesso, ela contempla geral, né? E quando você fala, por exemplo, de inclusão, você está fazendo um movimento de colocar dentro algo que está fora. Mas o mundo é nosso, então a gente não tem que colocar ninguém que está fora dentro. Né? A acessibilidade também, assim, na educação, o pessoal ainda usa educação inclusiva. A gente está, eu acho que, assim, evoluindo nas leis. Acessibilidade ainda usamos também, mas eu tenho gostado muito de substituir essas palavras por cultura do acesso. Acho essa terminologia vanguarda, assim, essa e a DEF também. Como a cultura do acesso, ela contempla as pessoas idosas de fato? Bom, do meu ponto de vista, da minha perspectiva, eu acho que existem várias interseccionalidades, ou seja, vários cruzamentos da deficiência com outras questões que dizem respeito à humanidade. Todos nós vamos envelhecer. E todos nós vamos, assim, experimentar outros modos de existir,
outros corpos, novas maneiras de criar, de produzir, de fazer exercício, de andar, de trabalhar. Eu acho que uma sociedade que pensa na cultura do acesso como fundamento, ela pensa também nessa pessoa idosa como uma pessoa ativa, produtiva, criadora, potente, capaz. Aqui eu até arrepio, porque a sociedade ela tem o costume de descartar pessoas idosas. E, gente, não interessa, eu posso realizar 1000 coisas sentada, 1000 coisas deitada, 1000 coisas enxergando fora da norma, falando fora da norma. Enquanto nós estivermos vivos, nós temos possibilidade de produzir conhecimento e trocar. Então, na minha opinião, é importante que a gente tenha a cultura do acesso como base para pensar uma sociedade diferente da sociedade que a gente vive hoje e que está completamente estruturada na cultura do capital. E falar assim, em fazer várias coisas, poder fazer várias coisas, existem as tecnologias assistivas, que são muito importantes para as pessoas, né? Por exemplo, você está de óculos, né, Rosa? Sim. É uma órtese. Eu uso órteses para caminhar, você usa uma órtese para ver. A gente usa o garfo, ou a colher, ou a faca, que são órteses, acessórios para comer. Então, eu só gosto de trazer também um parâmetro, assim, para a gente pensar numa multissensorialidade de nossas funcionalidades. Porque, às vezes, também, assim, eu acho a tecnologia assistiva incrível. Às vezes, uma pessoa com autismo, sei lá, não consegue se comunicar dentro da norma padrão da oralidade, pode usar um aplicativo para se comunicar com a gente que está dentro da norma. Mas eu acho que, mesmo que não haja tecnologia assistiva, que é aquele negócio que serve para consertar o nosso modo de fazer, a gente não pode, eu acho, olhar para a tecnologia assistiva como um modo de alcançar esse padrão que é a norma. Para quem não sabe, tecnologia assistiva é um termo que se refere a recursos e serviços voltados para as pessoas com deficiência para garantir a autonomia dela no cotidiano. Como, por exemplo, garfo adaptado, automóveis adaptados, software, audiodescritores. É isso. Eu posso ser feliz não necessariamente tendo um exoesqueleto para andar ou correr como uma pessoa jovem. Né? Apesar de eu ser jovem ainda com meus 40 anos, não estamos falando aí dos meus 80, Sim. Acho que é isso. É importante ter uma consciência de usar a tecnologia assistiva a nosso favor, para a gente ter menos dor, para a gente ter mais conforto, para a gente ter um pouco de autonomia. Mas, ao mesmo tempo, não tem problema nenhum a gente depender, né, uns dos outros. Sim. O mundo funciona dessa maneira. Que obsessão danada é essa pela autonomia também. Então, que a gente possa viver mais coletivamente, em comunidade, com tecnologias assistivas, não para nos consertarem e nos tornarem super mulheres, super homens, super potentes, mas para trazer mais conforto e mais qualidade de vida e bem-estar. Eu te falava, MARAVILHOSSA, maravilhosa. Sim. Maravilhosa, que mulher, maravilhosa. Quer ser minha amiga? Quero. Eu também vou querer, viu, Brisa? Prazer, já estamos. E aqui, pessoal, que tá aí ouvindo a gente, existe uma portaria de 2022, que se a pessoa quiser, né, melhorar, igual você falou assim, se for uma escolha dela, né, facilitar, dar mais conforto, ela pode fazer um empréstimo em alguns bancos para poder comprar essas ferramentas, essas tecnologias. Então, você fica sabendo disso. E se quiser, nós vamos deixar o link aí para quem está nos streaming, né, ouvindo. Ou senão você pode pesquisar, né, no Fique Google ligado. também. Isso. Eu entendi que cultura do acesso, além de fugir das idealizações, ela também promove a autonomia. Eu tô pensando assim, como que eu ajeito melhor minha casa, eu fico também observando os lugares que eu frequento. Exatamente. Para você, como que a gente garante autonomia de fato? Assim, como eu disse, para mim a questão não é só autonomia. Parte daí.
A autonomia é uma parte da nossa existência, a outra parte é a codependência, né? As árvores estão plantadas aí e passando água, passando nutriente umas para as outras, assim, embaixo do solo. Então, a primeira questão é essa, não partir só da autonomia, mas partir do direito à fruição, do direito ao acesso. Então, é importante para mim, assim, em primeiro lugar, na minha opinião pessoal, que a gente remova os obstáculos que criaram para que nós todas, todos e todes pudéssemos acessar todos os espaços. Sim. Então, a partir do momento que você está num lugar e que você vai, por exemplo, votar, e aí você tem que subir uma escada, que por algum motivo colocaram a escada lá, construíram uma escada e resolveram colocar a urna em cima da escada, alguém tem que remover aquela escada. Porque se a urna tivesse, por exemplo, embaixo da escada, mais pessoas acessariam a urna. E isso diz respeito, eu acho, a várias camadas do existir, que está no atendimento, que está na comunicação, que está no marketing, que está no relacionamento. Então, é preciso, acho que, em primeiro lugar, a gente retirar esses obstáculos todos que a gente construiu, né? Nos centros culturais, nos prédios que a gente mora, nos banheiros da nossa casa. Por que a gente não pode fazer, pensar mesmo a arquitetura, a engenharia, todos os lugares aonde a gente habita, de uma maneira que mais pessoas possam utilizar, possam fruir os espaços públicos, as praças, os supermercados, todas as instâncias, né? Crianças, adolescentes, adultos, jovens, idosos, pessoas com deficiência. Então, eu acho que a cultura do acesso ela tem a ver mais com empatia e convivência e compartilhamento do que só garantia da autonomia. Porque quando a gente convive, a gente consegue saber das subjetividades do outro, das características do outro, e aí a gente aprende a respeitar melhor o outro. E acho que uma outra questão que é importante é que a gente se posicione, sabe? Que a gente consiga se expressar, colocando em cena, colocando no jogo da vida quem nós somos. Então, olha, você pode me arrumar uma almofadinha porque eu me sinto mais confortável, assim, para sentar nessa cadeira? Ou, eu prefiro comer de colher? Ou, será que você pode me ajudar a atravessar a rua? Né? E não também impondo o que é bom para a gente ao outro. Eu não chego te puxando e te arrastando porque eu acho que aquilo é super legal e eu estou te ajudando a atravessar a rua. É verdade. Primeiro eu chego, né? Cultura do acesso, acho que é isso, é pensar novos modos de existirmos com respeito, respeitando o outro. Eu chego e pergunto, como eu posso te ajudar? O que você precisa? Entende? E aí, aos poucos, a gente vai fazendo as transformações que realmente são estruturais na sociedade. É muito interessante isso que você fala, porque, Brisa, eu sinto que, ao invés de você falar, a gente nichar, pessoas idosas, pessoas com deficiência, crianças. Não, a gente está pensando em um mundo onde todo mundo convive e codepende e abre, né? Assim, é mais aberto do que você falar assim, não, vamos pensar só para pessoas com deficiência. Sabe por quê? A gente tem mania de pensar na coisa quando a coisa nos acomete. É verdade. Então, eu começo a pensar na deficiência quando eu me torno uma pessoa com deficiência. Ou quando eu tenho um filho com deficiência. Ou eu começo a pensar na maternidade quando eu me torno mãe. Ou eu começo a pensar na infância quando eu convivo com crianças. E por que a gente só pensa na velhice quando a gente fica velho? É mesmo. Então, é importantíssimo, porque, gente, é algo que a gente vai todo mundo passar por isso. Mas como a gente exercita pouco a simpatia, a gente só pensa na hora que a gente precisa. Seria maravilhoso se a gente começasse a aprender isso desde o dia que a gente nasce. Na escola, na educação básica, né? No maternal, no jardim, no ensino fundamental, nas universidades, a cultura atravessada pela educação e todo o resto. Mas, ô Brisa, quais são os desafios para que isso realmente aconteça? Bom, eu acho que temos vários desafios. Um deles, que eu acho que é princípio básico, é conviver.
para que a gente possa realmente aprender de verdade quais as mudanças necessárias para o exercício da nossa individualidade dentro da coletividade. E aí, eu acho que também já tem pessoas pesquisando, já tem pessoas, né, estudando, já tem pessoas se habilitando, né, nesse exercício. Então, por exemplo, eu não vejo os espaços com consultores em acessibilidade. Eu não vejo os governos com consultores e equipes de consultoria em acessibilidade. Então, é importante, na minha opinião, que, além da convivência, existam profissionais, especialistas também em tecnologia assistiva, em audiodescrição, em interpretação e tradução de Libras, né? E em mediação multissensorial. Então, é importante que hospitais, escolas, padarias, prefeituras, governos dos estados, dos municípios, governo federal, ministérios, que os profissionais da arte, no teatro, na música, na dança, nas artes visuais, em todas as esferas da vida pública e privada, a gente pense nisso, na convivência e em ocupar espaços, né, que tenham várias funções, mas lugares de protagonismo, de representatividade, sim, de voz com essas pessoas, né? Com pessoas, e não só pessoas que representam a norma e estão fazendo mas pessoas com deficiência, idosos, crianças, pessoas que façam com. A gente precisa fazer com. A gente precisa de prefeito DEF, a gente precisa de presidente DEF, a gente precisa, sabe, de professores DEFs, a gente precisa de equipes pedagógicas formadas também, né? Imagina, até hoje a gente não tem Libras, né, na escola. Então, acho que, assim, é pensar na estrutura toda formada por esses profissionais e por essas pessoas que têm o seu lugar de fala. Maravilhoso. Agora chegou a hora do Você Sabia, com o doutor Altamiro. Fala, doutor! Você sabia que a acessibilidade não é um privilégio, mas um direito garantido às pessoas com deficiência? É dever do Estado a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à habitação, à educação, à previdência social, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao lazer, à dignidade, ao respeito, entre outros. Tá lá, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para você, o que é o mundo ideal onde caibam todas as pessoas? Para começar, essa caixa não pode ter limites, né? Ela não tem tamanho, ela não tem forma. Ninguém nos chegou e impôs, né, por exemplo, uma língua. Ninguém chegou e falou, esse território é meu. Então, o mundo ideal começa por um mundo inexistente, né? O mundo ideal, ele nunca vai existir. A gente nunca vai ter acessibilidade total. A gente nunca vai ser 100%. A gente é cheio de falha, de fraquezas, e nós temos que lidar com essa violência e essa opressão que nós sofremos nesse mundo que está em guerra. Então, eu acho que uma maneira de começar a pensar num mundo mais sensível, mais poético, mais aberto, com mais respeito, com mais harmonia. Um mundo em que a gente tenha possibilidade de existir assumindo quem nós somos, é a gente começar a olhar para dentro de nós mesmos. E aí a gente vasculha aqui dentro, né? E aí de dentro para fora a gente começa a cuidar das nossas feridas, pensando que esse corpo aqui é também o corpo do mundo. E esse corpo que hoje a gente vive, eu não sei como é que é para lá, desse lugar chamado Terra,
ele precisa ser cuidado. E não é só da perspectiva biológica, médico-biológica. Vocês que estão nos hospitais todos os dias, não é só dessa perspectiva, né? Se falta um braço, eu pego uma órtese. Não é uma prótese. Não é só sobre isso. A gente precisa olhar por uma perspectiva, na minha opinião, que é social também. Então, gente, a gente tem que começar a inverter essa lógica do capital, uma lógica de acúmulo, uma lógica de competição, porque é isso que é a violência, pensar em distribuir, em redistribuir, em reflorestar, em plantar. Então é isso, eu acho que a gente tem um longo trabalho pela frente, mas eu, enquanto estiver viva, estou disposta a fazê-lo, espero que vocês também. Nossa senhora, vocês estão ouvindo? Quem tá aí ouvindo? Porque eu tô assim, arrupiada. Olha, Brisa, chegou um momento agora, um momento muito especial, que é o momento do desembucha. Eu queria te dar uma sugestão para falar sobre o assunto que você tratou no início da nossa conversa, que é sobre sair um pouco dessas idealizações e dessa necessidade de se incluir e talvez se encaixar na sociedade. O meu irmão passou um caso que o professor dele falou assim: olha, fulano de tal, ele é bom nisso, nisso e nisso, e ele é autista. E aí o meu irmão ficou olhando assim para ele e falou assim: eu também sou autista. Ele quis dizer e fugir, sabe, dessa necessidade de encaixar. Ele quis colocar quem ele era no mundo. E eu achei interessante porque você trouxe isso com outras palhaças, com as palhaças e outras palavras. Isso. Você pode falar com a gente? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque, assim, esse assunto, eu acho, ele rende, a gente poderia ficar aqui horas só falando sobre isso, né, e transformando o mundo e sonhando, mas, assim, dentro disso que você me traz, primeiro, eu não gosto muito da palavra normal, porque ela vem de norma, e a gente vive numa sociedade normal, normativa, e temos, né, referências, padrões do que temos que ser, em todos os sentidos, né? Não vou nem ficar aqui dizendo o que a gente tem que ser, porque já está aí a televisão para isso, né? Já estão aí, a publicidade está aí para isso. Então, a gente, né, fica se adaptando ao normal o tempo inteiro. No caso do diagnóstico, né, ou de alguém que resolve assumir um diagnóstico, apesar de que eu não gosto mais de olhar a deficiência através do modelo médico, mas social, então eu não vejo a deficiência como uma doença, né? Apesar de que até hoje a gente precisa emitir laudos para, por exemplo, fazer um concurso, inscrever num edital, né? Quando você se autodeclara, e nisso eu acredito, você demarca características pessoais. Seria lindo se a gente não precisasse demarcar. Se você chegasse numa prova de um concurso e tivesse mais tempo para fazer uma questão que você elabora de uma maneira diferente do que o colega que está do seu lado. Então, às vezes, o diagnóstico ele é demarcado para isso, para que você consiga conquistar um direito que deveria ser seu, fundamentalmente, mas a gente é incapaz de entender, porque a gente tem a ilusão de que nós somos todos iguais, né? Tem um filósofo, que é o Paul Preciado, que ele fala, a partir da perspectiva de gênero, sobre esses direitos e como você faz assim, para atravessar territórios. Por que você tem que reconhecer que tem disforia para conseguir uma identidade, um passaporte? É uma performance social. Então, você reconhece a disforia, mas a disforia está onde? Está no mundo. Sobre essa questão do seu irmão, a minha opinião é essa. Por isso que eu digo, é importante que a gente se assuma. Se a gente ainda está numa fase de um entendimento histórico desse planeta que a gente vive, que nos exige, que nos exige assumir essas nossas condições, ou de pessoa com deficiência, ou de pessoa negra, ou de pessoa idosa, ou de mulher, ou de criança, enfim... ou de travesti,
É preciso que a gente assuma para, no mundo ideal, no sonho, a gente não precisar trazer isso como recorte identitário. Para a gente simplesmente se aceitar como a gente é, dentro das nossas especificidades, das nossas características. A vida, ela é movimento. E acho que o grande exercício da vida, desde quando a gente nasce até quando a gente morre, é se adaptar. Porque a gente não tem certeza de nada. A vida é uma mudança all the time. Nos adaptemos. Brisa, a sua presença informa, transforma o mundo, abre o olhar e inspira a gente. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. A presença de vocês também é transformadora. Obrigada por me fazer não conseguir ficar séria. Só vontade de sorrir com vocês. Eu também com você. Eu também. Obrigada. Foi um prazer. Um prazer. E você já sabe, estamos no streaming semanalmente, toda terça e quinta-feira, com episódios novos. Também estamos na Rádio Câmara Brasília, todo domingo às 8 da manhã e também nas rádios parceiras. Até a próxima, pessoal! Tchau! Esse episódio é produzido pelo Instituto Hahaha por meio do projeto Nas Ondas do Hahaha, realizado com o fomento do Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte e patrocínio da Vale, Valorec, Tambasa, Premier Pet, Fundação ArcelorMittal, Hipofarma, Supermix Concreto e do Frio.